É chamado de Idade das Trevas por um motivo. E sim, os nobres tinham uma vida muito mais fácil, com seus palácios, roupas finas e comidas sofisticadas. Para a maioria, a Idade Média foi uma época sombria e miserável. A vida era monótona, perigosa e suja. Não queremos cair na armadilha de assumir que tudo era ruim. Sabemos que havia coisas boas, como contato com a natureza e proximidade da família. Também havia muitos festivais para aliviar o tédio e a rotina pesada, mas todos estavam ligados à igreja e às suas regras rígidas. No geral, existir era difícil e a expectativa de vida baixa, o que alguns viam como bênção diante das condições duras. Vamos voltar à Idade Média e ver algumas dificuldades que nossos ancestrais enfrentaram. Antes, uma mensagem rápida do patrocinador, eu mesmo. Alguns de vocês talvez se lembrem que quando não estou mergulhando no maravilhoso mundo da história medieval, eu sou o vocalista de uma banda chamada Rede de Modo Padrão. Finalizamos nosso segundo Extended Play e hoje saiu o primeiro single, Piloto Automático. Isso pouco tem a ver com história medieval, mas o motivo de eu estar mencionando isso neste canal é para pedir ajuda a quem ouve rock, especialmente rock alternativo, ou, neste novo single, qualquer coisa influenciada por bandas como Green Day. É incrível ouvir a opinião de todos sobre a música. Quanto mais streams, salvamentos e compartilhamentos nas plataformas, mais pessoas as músicas alcançam pelo algoritmo. Então isso realmente ajuda muito. Toda vez que vocês escutam a música, eu coloquei o link da canção aqui embaixo, mas para ficar por dentro de algumas coisas legais nas quais tenho trabalhado bastante, vocês também podem nos encontrar aqui no YouTube ou no Instagram. Vou incluir um link para entrar na nossa lista de e-mails com conteúdo mais pessoal e dos bastidores. Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês sobre a música e agradeço sinceramente todo o apoio. Para a banda e nossa equipe, esse canal é realmente um trabalho dos sonhos. Obrigado novamente, pessoal. Agora no vídeo de hoje, bem-vindos ao Medieval Madness. Confinados, o aldeão médio quase nunca se aventurava além dos arredores imediatos de sua casa. Não havia viagens para férias na praia para os medievais. Quem viajava, seja em peregrinação ou em busca de trabalho nas cidades, encontrava o percurso difícil, lento e perigoso. Você ia a pé, montado ou em uma carroça puxada por cavalos. As estradas, pelo menos as que existiam, não eram ideais, já que a maioria dos viajantes não tinha proteção e o risco de ser roubado, agredido e até morto era muito alto. As poucas estalagens eram distantes, então dormir ao ar livre era a única opção. Além de ladrões, era preciso lidar com o clima e animais selvagens. Na Idade Média, sem mapas, terras além da vila ou cidade eram um mistério para as pessoas comuns. A maioria dos homens só via o mundo ao ser recrutada para o exército do Senhor e tinham que partir para lutar em uma guerra. Fogo Cruzado. Na Idade Média, conflitos eram frequentes devido às disputas entre nobres e reinos, tornando o período longe de ser pacífico. Camponeses podiam ser recrutados a qualquer momento para lutar por seu senhor ou rei e acabar na linha de frente de batalhas sangrentas. Muitas vezes eles nem sabiam pelo que estavam lutando. Sempre que algum exército decidia invadir, eram sempre as pessoas comuns que ficavam presas no fogo cruzado e sofriam. Na era viking, 800 a 1050, milhares de pessoas morreram e vilarejos foram destruídos por invasores nórdicos. Além disso, muitos jovens e idosos foram levados e vendidos como escravos. Após a conquista normanda da Inglaterra em 1066, Guilherme, o Conquistador, ordenou a devastação do norte. Isso resultou no massacre de milhares de pessoas e animais, além do saque e queima de grandes áreas no norte do reino. Foi uma época violenta, em que qualquer um podia ter sua casa saqueada e a vida própria ou de entes queridos interrompida. Descartável. Nobres diziam que qualquer camponês homem com mais de 18 anos dependia do senhor feudal para serviço militar. Mandavam pular e os vassalos só perguntavam quão alto. Não fazia diferença se o reino estava sob ameaça de uma invasão iminente ou apenas uma briga mesquinha com o conde local ali da estrada.
se fosse convocado para o serviço, precisava ir. Os soldados ficavam expostos à chuva e ao frio. Comida decente e água limpa eram escassas, o que, é claro, significava que as doenças eram abundantes. A disenteria, chamada fluxo sangrento, era uma assassina comum em exércitos em marcha. Na campanha de Azincourt, no início do século XV, na Guerra dos 100 Anos, o rei Henrique V da Inglaterra perdeu até 5.000 homens por doença no cerco de Harfleur. Podia haver até 2 em cada 10 camponeses servindo ao mesmo tempo. No verão, exigia-se muito trabalho nos campos e esse número caía bastante. O rei Haroldo errou ao dispensar suas tropas para colher a safra antes do ataque de Haroldo Hardrada ao norte da Inglaterra em 1066. A agricultura era cansativa, mas o risco de morte era menor. E eu posso imaginar que, uma vez na linha de frente de uma batalha, você provavelmente desejaria estar de volta lá nos campos. A boa notícia era que, na maioria das vezes, a batalha realmente não começava. Os dois lados apareciam, ameaçavam, avaliavam as chances e fechavam um acordo. A má notícia era que, se a luta começasse, seu treinamento militar seria mínimo e você teria que levar suas próprias armas. Não havia espadas ou armaduras sofisticadas para a plebe. Despreparado e mal equipado, você não teria muita chance quando chegasse ao combate corpo a corpo. Além disso, se sobrevivesse, normalmente precisava encontrar como voltar para casa, muitas vezes de outro país, com pouca ou nenhuma recompensa. Bens móveis. A Igreja Católica medieval e a sociedade proibiam totalmente casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Normalmente, quem era pego sofria punições severas. Normalmente, meses, às vezes anos, eram gastos nos preparativos de um casamento entre membros da nobreza. Quase sempre eram planejados com fins políticos ou financeiros. Crianças eram frequentemente prometidas umas às outras ainda muito jovens, sem considerar sua futura felicidade. As meninas, especialmente, eram tratadas como um prêmio a ser vendido para o maior lance. A mãe do rei Henrique VII da Inglaterra, Margarida Beaufort, foi casada com seu marido, o menino de 8 anos, João de la Pole, quando ela tinha apenas 6 anos de idade. Depois, ela se casou com Edmundo Tudor, primeiro conde de Richmond, de 24 anos, enquanto ela tinha apenas 12. Para a classe camponesa, o casamento era totalmente diferente. No início, era bem mais fácil e impulsivo. Tão improvisado que às vezes era difícil provar que realmente aconteceu. O sexo antes do casamento era condenado pela igreja, mesmo entre parceiros consentidos de sexos opostos. Bastava ser pego pela paixão para se declarar casado e agir em seguida. Isso acontecia porque, se você quisesse se tornar marido e mulher, bastava se declarar casado, e pronto, estava feito. Muitos homens ou mulheres poderiam tentar se aproveitar e apenas afirmar que eram casados com você, só para aumentar a lista de conquistas, e depois negar que algum dia concordaram com a união. Sem uma testemunha presente, não havia como provar que as palavras tinham sido ditas. E muitas mulheres foram enganadas por algum conquistador ardiloso dessa forma. Misoginia. Falando em mulheres medievais, a maioria delas teve uma vida bem difícil na Idade Média. As vidas delas não lhes pertenciam, e sim eram controladas pelas figuras masculinas ao redor, como pais, irmãos, maridos e até filhos. Após o casamento, mulheres nobres ganhavam mais influência, e algumas da realeza tornaram-se bem poderosas, como Margarida Beaufort, que apesar de seu começo difícil como noiva e mãe adolescente, foi fundamental na ascensão ao poder de seu filho. Henrique Tudor, que derrotou Ricardo III na Batalha de Bosworth Fields, como vimos, eram em sua maioria da elite, peões forçados a alianças matrimoniais indesejadas para beneficiar a família ou as ambições do pai. De acordo com muitos teólogos medievais, as mulheres eram vistas apenas como tentadoras inferiores dos homens e responsáveis por Adão ter sido expulso do jardim do Éden por Deus. Uma mulher não podia herdar ou possuir bens, atuar como advogada, juíza ou se representar em tribunal. De acordo com o artigo de R. Howard Bloch sobre misoginia medieval, citação: as penas para o mesmo crime muitas vezes variavam bastante, como nas punições por adultério, ter filhos fora do casamento ou agredir o cônjuge.
No início da Idade Média, mulheres adúlteras eram muitas vezes mutiladas, exiladas ou até assassinadas. Os homens geralmente recebiam só advertência e multa. Mulheres raramente tinham acesso à educação e se dedicavam às tarefas domésticas e aos filhos. Dar à luz na Idade Média era algo perigoso e muitas mulheres morriam durante o parto ou logo depois. Isso inclui também mulheres nobres e da realeza. Parteiras e curandeiras que ajudavam mulheres no parto eram vistas como forasteiras e maltratadas. Frequentemente eram ostracizadas e até acusadas de se envolverem com o ocultismo. No final da Idade Média, mais mulheres eram acusadas de bruxaria, principalmente após a publicação do tratado Maleus Maleficarum, um manual para identificar bruxas escrito pelo clérigo alemão Henrique Kramer em 1486. Pressão. Os homens também enfrentavam dificuldades na Idade Média, principalmente ao tentar cumprir seus deveres conjugais. Não havia apoio psicológico nem pílulas azuis, e os homens não contavam com empatia das comunidades ou das próprias esposas. A procriação era um tema sério na Idade Média. Para toda a poderosa igreja, era o único motivo pelo qual os casais deveriam fazer sexo em primeiro lugar. Qualquer falha em produzir filhos era colocada inteiramente sobre os ombros do homem. Isso mostrava que as mulheres tinham direito de exigir intimidade do marido. O matrimônio era considerado um sacramento e a separação era praticamente desconhecida. No entanto, recusar travessuras no quarto pode ser motivo legítimo para anulação. Há diversos casos de mulheres medievais obtendo divórcio por incapacidade dos maridos em cumprir seu papel. Vergonha e impotência. Os julgamentos eram públicos e o homem precisava chamar outras mulheres, como trabalhadoras do sexo, para comprovar sua virilidade. Até fazer seu amiguinho ficar em sentido diante do júri. Mas sabe, se isso não funcionar, você sempre pode usar um reverse do Uno e culpar sua impotência na bruxaria. Contágio. As cidades medievais eram lugares desagradáveis. A primeira coisa que te atingia ao passar pelos portões de qualquer cidade era o cheiro horrível. Em Londres, a principal rua-vinda de Newgate era chamada Viela Fedorenta por um motivo. Não existiam sistemas de encanamento interno e a coleta de lixo estava longe dos padrões modernos, então as ruas estavam inundadas de todo tipo de resíduo. Atrás da maioria das ruas havia latrinas compartilhadas com fossas sépticas. Limpadores de fossas deveriam esvaziá-las regularmente, mas isso nem sempre ocorria. E depois de chuvas fortes, as fezes frequentemente transbordavam. As casas eram próximas e as pessoas viviam aglomeradas. Não é bom lembrar que muitos tomavam banho poucas vezes ao ano. Água quente era luxo e quase não havia higiene pessoal. Sim, havia casas de banho públicas, mas muitas vezes eram usadas para outros fins e não eram muito higiênicas. Muitos não podiam pagar por algo que já era um luxo. Os banhos a vapor eram mais baratos, mas não limpavam o corpo muito bem. Para o povo comum, infecções de pele, piolhos e mau cheiro corporal eram normais no dia a dia. No geral, as cidades medievais eram um terreno fértil para doenças para as quais não havia cura de verdade. No século XIV, a peste negra devastou a Europa e eliminou até metade da população. Espalhada pelas pulgas nos ratos, a peste bubônica não era a única doença que ameaçava os medievais. Varíola, lepra, disenteria, febre tifoide e inúmeras outras causaram estragos, com quase nenhum entendimento de como eram transmitidas. A medicina medieval não conseguia tratar doenças graves e os tratamentos de sangria e remédios supersticiosos muitas vezes pioravam a situação. A sobrevivência dependia da sorte, mais do que de qualquer outra coisa. A vida do medieval comum já era uma luta constante pela sobrevivência e ainda podia piorar. Se eles adoecessem, as chances de sobreviver eram muito baixas. Obrigado por assistir ao episódio de Medieval Madness. Comente aqui embaixo se você acha que teria se divertido vivendo na era medieval ou se está um pouco acostumado demais com os confortos do mundo moderno. Muito obrigado por assistir a este vídeo e nos vemos na próxima semana para mais um. Valeu, pessoal!